Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. Hoje o programa é, direto do Hemocentro. Vamos bater um papo com o Major Anderson, que vai falar sobre um projeto incrível que ele tem, Batalha pela Vida. Vamos bater um papo com o pessoal do Hemocentro. Mas antes de tudo isso acontecer e você saber a importância de doar sangue, da doação de medula, roda a vinheta. Hoje o nosso programa mais que especial e eu fiquei um pouco emocionada, mas primeiro eu vou apresentar ele e depois eu vou contar a história. Hoje o nosso bate-papo aqui, muito informativo, que vai ajudar muitas vidas, com o Major Anderson. Tudo bem, Major? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia. Prazer em vê-lo depois de tanto tempo. Gente, eu quero contar bem. Eu quero contar para vocês que não posso deixar de falar isso. Que em 2011, o meu esposo, Júnior César Pedrassoli, né? Sim, amigão meu. Tava lutando, que era PM, lutando pela vida. E o Major, junto com o meu querido amigo Renato, que o Renato também ficou um amigo pra vida. Fez campanha, fez vaquinha, fez rifa. E a gente, jantar, tudo para arrecadar fundos, para ajudar a gente naquele momento que a gente fica fragilizado, as contas ficam tudo atrasado. E aí, estou encontrando o Major em 2026. Graças a Deus, 15 né? Glória a Deus. Anos depois. Glória a Deus. Quase não encontra, né? 2011. Quase não. Você estava me ajudando. 2012. Você estava passando por uma situação também bem complicada. Antes da gente falar desse projeto Batalha pela Vida, que foi por causa disso, né? Sim. Desse fato que aconteceu em 2012, que surgiu o projeto. Vamos contar o que aconteceu com você lá em 2012, como que você conseguiu superar. Posso falar você, né? Não, claro. Só pode falar você, pelo amor de Deus. E assim, eu vou até aproveitar teu gancho, antes de começar a falar sobre a campanha. É isso que a gente quer levar para as pessoas, sabe? Que nem lá em 2011... Eu nunca ia imaginar, eu estava ajudando, mas eu nunca ia imaginar que eu ia passar por isso. Então por isso que a gente fala para as pessoas, o câncer me mostrou que a nossa vida é muito frágil. Mas se a gente se unir, a gente é forte na luta, no combate ao câncer, né? Então a gente fala para as pessoas hoje em dia, gente, vai lá se cadastrar. Graças a Deus, hoje não é você que está precisando, né? Mas a gente não sabe de amanhã. Sabe o que eu costumo falar? Uma cena que ficou muito famosa, que a Carolina de Põe Rasca-Cabeça, lembra? Sim. Laço de Família? Sim. Esses dias mostraram os bastidores daquela cena. Aí eu falo, sabe quem estava lá? O Janequine. Mal sabia ele que alguns anos depois ele ia passar por tudo aquilo. Por isso que a gente pede para as pessoas, gente, o Hemocentro está precisando de sangue, os estoques estão baixos, tem muita gente precisando de um doador compatível para fazer o transplante de medula óssea, não está encontrando, né? Então eu peço, já de antemão, já de começo de vídeo, pessoal, se você tiver em boas condições de saúde, né, tiver entre 17 e 69 anos, 16 e 17 anos, tem que estar acompanhado dos pais. Acima de 60 anos tem que ter uma doação de sangue anterior para poder doar. Pesar acima de 50 quilos, não ter feito endoscopia, colonoscopia, feito uma tatuagem, colocado um piercing nos últimos 6 meses. Puder vir aqui fazer sua doação de sangue, gente, vai ajudar muito. A gente está precisando demais. Então vamos voltar. A pergunta mesmo? Major, 2012. Eu quero que o senhor conte os detalhes. Tá. Eu sei que você estava tomando banho, viu que tinha umas pintinhas diferentes. Isso. Na verdade, em 2012 eu comandava a agência de inteligência aqui na região de São José do Rio Preto. Combatia o crime organizado. Aí, como você falou, no dia anterior tinha prendido uma quadrilha que tinha matado um tenente-coronel da Aeronáutica, escrivão em Nova Granada. No outro dia eu tô tomando banho, umas pintinhas vermelhas na perna. Eu achei, mas que estranho essas pintinhas, né? Mas muitas, assim. Minha perna é tomada, assim, né? Pra baixo do joelho tomado. Aí no quartel a gente tem um médico, chama Silvestre, cheguei no Silvestre e falei, Silvestre, apareceram essas pintinhas vermelhas na minha perna, o que você acha que pode ser? Ele falou, você tá passando mal, teve febre, enjoo, tá com fraqueza. Eu falei, tava trabalhando ontem até de madrugada, tô sossegado. Vamos começar a investigar então, vamos começar por hemograma.
Fiz o hemograma, 2 horas depois ele me chama no quartel. Anderson, saiu o diagnóstico daquele exame que você fez. O diagnóstico foi leucemia. Nós precisamos correr agora para o hospital. Eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, como que eu vou dar uma notícia dessa para minha família por telefone? Primeiro a gente vai em casa, eu aviso minha esposa e meu filho, depois a gente vai para o hospital. Ele falou assim, Anderson, você não está entendendo, deixa eu te explicar. Plaqueta é um componente do sangue responsável pela coagulação. O normal de plaquetas é 150 mil, você está com 8 mil. Essas pintinhas na perna aí são microhemorragias, é o sangue querendo extravasar pelos poros. Em resumo, você está sangrando por dentro. Eu aproveito o momento até para dar um alerta muito importante para as pessoas que estão assistindo, tá? Sempre que aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo, sejam pintinhas vermelhas, sejam nódulos, sejam manchas, hematomas onde você não bateu em nada, em lugar nenhum, procura o médico o mais rápido possível, tá? Pode ser uma enfermidade tranquila? Pode. Mas pode ser uma enfermidade que depende de tempo. No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse procurado o médico aquele dia, se eu tivesse ido para casa direto dormir, talvez não teria acordado no outro dia. E sabe o que me chocou? É assim, eu falei, mas peraí, não tem nenhum caso de câncer na minha família, muito menos de leucemia. Descobri a primeira característica das enfermidades. E não tinha sintomas antes? Não sentia, não tinha percebido nada? Nada, eu tava com 8 mil de plaquetas, eu tava com menos de 7 de hemoglobina e não tava sentindo nada. Eu acho que era porque a correria do dia a dia, do trabalho, você acaba nem percebendo. Você acha que o cansaço, às vezes, é em virtude do trabalho. Então, não esperava. Não tinha caso nenhum da minha família, de câncer, de leucemia. Descobri que essas enfermidades não são hereditárias. Independente se você tem algum caso na família ou não tem. Qualquer pessoa está sujeita. E aí foi um drama, porque... E aí começa a batalha, Começa a batalha. E aí eu fiz a primeira químio aqui e a segunda químio na Unimed, lá no Badibacite. Cheguei na sala de espera, estava sozinho, de repente a enfermeira abre uma porta, do tamanho desse hemocentro aqui, dessa parte do hemocentro. Viu? Lotado de poltronas, cheio de pacientes fazendo quimioterapia. Entrei naquela sala, a enfermeira mediu minha pressão, estava normal, temperatura normal, me colocou sentado numa poltrona, e na minha frente, assim, ó, tinha uma menininha, não esqueço até hoje, carequinha, fazendo quimioterapia, devia ter uns 9 aninhos, a idade mais ou menos do meu filho, em cima tinha uma televisão. Entrei naquela sala, a enfermeira mediu pressão, tá normal, temperatura normal, e a hora que eu sentei na cadeira, a enfermeira começou a manipular o medicamento, eu comecei a olhar pra televisão, assim, a televisão começou a fazer assim na minha frente, né? Rodar assim. Eu falei assim, mas peraí, não começou a fazer o medicamento, mediu pressão normal, temperatura normal, o mal-estar momentâneo, daqui a pouco passa. De repente só sinto a enfermeira pegar no meu braço e falar assim, ó, Anderson, você tá bem, você tá bem? Eu falei, moça, eu tô bem, a televisão tá rodando um pouquinho, mas daqui a pouco ela para. Eu medi minha pressão, estava 6/4. Aí ela falou assim, Anderson, é normal, as pessoas que vêm aqui pela primeira vez têm esse mesmo sentimento que você está tendo. Porque esses pacientes que estão aqui em tratamento, em virtude dos quimioterápicos, a imunidade deles é muito baixa. Eles não podem ficar andando para a rua, eles têm que ficar restritos dentro de casa. Então quem está aí fora acha que é um caso ou outro. E quando você vê aqui, vê esse monte de gente fazendo quimioterapia, você vê uma criança da idade do seu filho, isso mexe com as pessoas. Eu sei que eu saí daquele dia, daquela sessão de quimioterapia, com a imagem daquela criança e daqueles pacientes na minha cabeça. Passaram os 6 primeiros meses de quimioterapia, recebi uma bênção de Deus com a cura, comecei a voltar à minha rotina normal de vida. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou assim, pera um pouquinho, durante o teu período de tratamento, você viu o sofrimento de pacientes, familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida, e depois de tudo que você viu, você vai ficar parado e não vai fazer nada? E assim, durante o período de tratamento, eu estudei muito sobre cadastro e doação de medula óssea. E tirei muitos mitos que até eu tinha. Sempre quando se fala sobre o tema, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vão te enfiar uma agulha aqui, ó, na espinha. É. Gente, isso é mito, é mentira. Essa daqui, ó, é a medula espinhal do sistema nervoso. Não tem nada a ver com medula óssea. O que é medula óssea? É um líquido gelatinoso presente no interior dos ossos, principalmente nessa região aqui, ó, da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do nosso sangue. E as pessoas desconhecem, sabe o quê? Que hoje você doa medula óssea pela veia do braço, como se fosse uma doação de plaquetas. Se for ali do lado depois poder mostrar, você vai ver que a doação de plaquetas é igualzinho. Qual que é a diferença da doação de plaqueta para a doação de medula? Do jeito que você vai ver ali. Que para doar medulas, 5 dias antes, você começa a tomar um medicamento que vai estimular teu organismo, liberar células da medula para a corrente sanguínea. A mesma máquina que colhe as plaquetas é a mesma máquina que vai coletar a célula da medula. Gente, doa medula, vai embora para casa, simples assim.
E aí, nesse momento, então, você transformou, Deus tocou teu coração e falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Sim, sim. E aí, então, surgiu Batalha pela Vida. Isso, aí nós criamos uma campanha Batalha pela Vida, que era passeio interna dentro da Polícia Militar, mas ela explodiu fora. Então hoje a gente já fez campanha em mais de 40 municípios, pega as 10 maiores igrejas desse município, as 10 maiores empresas e todas as universidades, curso técnico, formação de toda a nossa região. Há 12 anos que eu faço isso. Com dinheiro, recurso do próprio bolso. Já era para mim ter, culpa minha mesmo, porque era para a gente ter montado uma associação, mas na minha correria eu não consigo parar nem para fazer isso. Não entendi. Vamos repetir aqui. Vamos com lá. o recurso do próprio bolso, as viagens, tudo que você faz? Tudo que eu faço. Um exemplo, só para as pessoas terem noção, né? Eu fiz esse dia atrás em Catanduva, todas as universidades. Então eu fiquei 2 meses indo para Catanduva. E lá, as universidades têm aula de manhã e à noite. Então eu tinha que ir de manhã, ou eu ficava lá e almoçava e esperava até a noite, ou eu tinha que voltar para Rio Preto, pedágio, combustível, tudo de novo. Mas culpa minha, eu deveria ter aberto a associação lá atrás, né? Inclusive agradecimento ao André, que é advogado do Frei Francisco, que lá em 2017 ele fez o estatuto da associação, mas eu vivo uma correria tão grande, porque assim, não é só isso, né? Em 2015, essa campanha também me aproximou do Hospital do Amor, lá de Barretos. Então comecei a trabalhar com o hospital, ajudei na construção de uma casa chamada Lar do Amor hoje, que hospeda criança em tratamento de câncer, né? Depois acabei me envolvendo com o hospital, com os cursos, e hoje eu sou representante dos cursos em AD lá em hospital na região, do hospital na região. Então eu linko os cursos em AD com as universidades, né? Então, curso de sintomas precoces do câncer, ações preventivas ao câncer, porque assim, ó, infelizmente esse tema nas universidades é uma especialidade, as pessoas não têm. E o câncer não está de brincadeira. Gente, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados só esse ano para o nosso país cerca de 781 mil novos diagnósticos. Então, não está de brincadeira. Então, a gente precisa levar informação. É muito, mas muito importante um diagnóstico precoce. Tá? Você aí que tem acima de 45 anos, se puder, se nunca fez, se puder fazer uma colonoscopia, faz sua colonoscopia, sua endoscopia, tá? Porque hoje o segundo maior caso de câncer, tanto em homens como mulher, é coloretal. E coloretal é como se fosse câncer de pele. Você identificou antes, foi lá, cauterizou, fez uma cirurgiazinha, acabou o seu problema. Colo do útero, fez endoscopia, lá o médico já vai coletar o pólipo e tal, pronto, acabou. Você não pode deixar isso evoluir. Um câncer desse leva pelo menos 10 anos. Então, o que a gente vê é o seguinte, que as pessoas estão deixando, por falta de informação, deixando de tomar essa cautela, essa prevenção. Major, uma pergunta, vamos fazer assim, informal. Na sua opinião, por que você acha que tem aumentado tantos números de câncer? É a alimentação? É o fator emocional? Sim, são fatores carcinogênicos. O que é fator carcinogênico? É um fator que ele gera uma alteração na célula no momento que ela está se dividindo. Quais são os fatores carcinogênicos? São 3, né? Biológicos, físicos e químicos. Biológico, exemplo, pode ser um Covid, por exemplo. No meu caso foi biológico. Antes de ter o diagnóstico, eu tive uma apendicite suporada. Fiquei 5 dias, né? Infelizmente o médico passou batido. E quando eu descobri, eu já estava com bloqueio intestinal, minha barriga parecia uma mulher grávida, infecção generalizada. 5 meses depois, apareceu a leucemia. Então ela provocou essa mutação no meu gene que gerou o câncer, a leucemia. Fatores químicos, você acabou de falar aqui. Alimentação, eles estão colocando muito agrotóxico, muito produto na alimentação, que pode ser o gatilho de uma pessoa e não pode ser da outra. Então, de repente, você se alimenta desse produto e não acontece nada com você porque não é seu gatilho, mas de repente é o meu gatilho. E a partir do momento que eu começo a entrar em contato, às vezes de forma excessiva, isso acaba desencadeando o câncer, né? Então, fatores químicos, biológicos e físicos. Físico é uma radiação. Então, às vezes você pode ser exposto a muita radiação, dependendo de alguma coisa. E assim, é uma junção de coisas, né? O pessoal não ficar com medo de fazer exame, tá? Porque, na verdade, o exame é indispensável, você precisa fazer. Sim, é preventivo também, mas né? pode ocorrer dependendo da situação física da pessoa, né? E se tiver predisposição para isso. Então, assim, são esses fatores, são os fatores carcinogênicos. Outra coisa que, assim, muita gente fumando, muita gente sedentária, muita gente não se preocupando com a alimentação. Isso é indispensável, tá? Só para você ter noção, o cigarro, ele acelera em 80% a possibilidade de um diagnóstico de câncer. Inclusive,
está em um dos fatores de rastreamento. O que é o fator de rastreamento? Eles fazem uma análise populacional e vê quais são as pessoas que têm que ter uma atenção maior, que tem que começar a ser rastreada para fazer exames antes. Só para falar do cigarro, primeiramente. Eles chegaram a uma conta 30. Como que funciona essa conta 30? Quantos maços você fuma por dia e quantos anos? Por exemplo, eu fumo 3 maços, 10 anos, você está no grupo de risco. Você já tem que começar a se preocupar antes de qualquer outra pessoa, que a probabilidade de você ter câncer é 80% maior. É assim que funciona. E gente, é assim, viu? O cigarro faz tão mal que a partir do momento que você para, você continua nesse grupo de rastreamento por 10 anos. Então, você que está me ouvindo aí, por favor, para com esse cigarro, né? Eu tô liberta há 13 anos desse cigarro, Major. Glória a Você Deus. sabe que eu não... Tem hora que eu não acredito que eu consegui me livrar do cigarro, porque não é fácil, hein? Eu te falar, não é fácil, mas eu consegui. Mas sabe o que não é mais fácil, que é difícil pra caramba? É um diagnóstico. É, Meu Deus do céu. porque quando eu perdi o Júnior com câncer, em seguida o meu pai também com câncer, que era fumante, aí o médico falou assim, amigo dele, se você não parar de fumar, teu caminho é o mesmo. Eu falei, o quê? Não quero mais saber de fumar. É isso. E não Você está dando importância para a vida, é isso que a gente pede para as pessoas, dê importância para a vida. Eu passei pela quimioterapia, não é fácil, gente, não é fácil. A quimioterapia não é fácil, eu vivi de perto esse sofrimento. A pessoa que acompanha não é fácil. Não é fácil. Porque é um... Sofre junto. Sofre junto, você se sente impotente. Isso. E essa sensação de, acho que foi eu tô voltando no tempo, acho que foi a vez que eu mais senti, assim, desespero mesmo. É isso. Aquela impotência de que eu falava assim, meu Deus, eu não posso vender uma casa, nada que eu fizer vai dar certo. Eu não posso, às vezes você tá naquele desespero, a pessoa tá passando mal, você quer que a pessoa seja socorrida naquele horário, mas o profissional já sabe que tem o tempo certo e tudo. Então, assim, eu lembro que eu brigava porque eu queria que levasse para fazer radioterapia. Sim. E era um caso que não tinha mais solução. E aí meu sogro ia lá no batalhão, e eles, para agradar meu sogro e a mim, emprestavam uma ambulância novinha. O pessoal nem sabia direito como que dirigia aquela ambulância. Levava todo dia para fazer essa rádio, mesmo sabendo que aquilo não ia dar resultado, mas que aquilo era importante para mim e para o meu sogro. Sim. Então, assim... É uma esperança, né? É uma esperança. Não é fácil. Não é fácil. Quando o Renato contou do seu projeto e tudo, eu falei, ele tem que vir no Conectados, ele tem que falar, você tem autoridade para falar do assunto. Eu queria que você falasse agora tudo que o seu projeto, quais são as causas, como pode ajudar, como as pessoas podem ajudar, fazer parte desse projeto. Importantíssimo você está falando. Gente, eu vou te falar um projeto mais urgente, urgentíssimo agora. Você está vendo aqui no Hemocentro, chegou um pessoal agora, mas estava vazio até agora. O que acontece? Nós não estamos dando conta da demanda de sangue mais, gente. Tá? Não sou eu que falo, não. Você pode perguntar aqui, você vai conversar com o pessoal do Hemocentro, você pega o chefe do Hemocentro aqui, eu acompanho o Hemocentro lá de Ribeirão Preto também, fui lá, eles estão no mesmo desespero. Para as pessoas entenderem o seguinte, gente, a demanda de sangue está subindo demais. Quais são as causas disso? Lembra que eu falei 781 mil novos casos de câncer só esse ano? O que significa isso? Aumento da demanda de sangue. Por outro lado, quando uma pessoa tem um diagnóstico desse, ele fica impedido definitivamente de doar sangue. Então o que está acontecendo? A gente está aumentando a demanda e diminuindo a quantidade de doadores e a conta não fecha. Gente, tem outro fator relevante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para a gente conseguir manter o banco de sangue com os níveis ideais, para conseguir manter cirurgias e procedimentos médicos, nós precisamos pelo menos que a população, de 3 a 5% da população, seja doador de sangue. Nós não chegamos a 1,4%. Então a gente vem matando um leão todo dia. É assim, gente. Eu tenho feito palestras em várias igrejas, nem sei quantos finais de semana para trás. Então a gente fez já palestras em 5 igrejas, Tabapuã, Novais, Catiguá. Meu, gente, muita. Vou voltar em Catanduva, estou fazendo algumas igrejas aqui, algumas empresas, a Rodobens também é parceira, está abrindo as portas para a gente ir lá, são 800 funcionários, né? São equipes parceiras que a gente precisa. Eles abriram as portas de outras empresas parceiras da Rodobens, eu fiz. Gente, a gente só está dando conta por causa disso aí, que a gente está se empenhando ao máximo, só que a gente não aguenta muito tempo. Isso que eu estou fazendo é uma solução paliativa. O que significa isso? Momentânea, não vai resolver o problema.
Qual que é a forma de solução? Gente, nós precisamos, eu falei lá em 2017, falei na Câmara Municipal aqui, falei, gente, nós vamos precisar de um ônibus hemocentro, uma unidade móvel de coleta de sangue. É um ônibus que dentro ele é transformado em hemocentro. Tem essas poltronas dentro do ônibus, entendeu? Então, você não precisa, o hemocentro não precisa aguardar o doador vir até o hemocentro, ele pode ir de encontro. Quer ver um exemplo prático? Esse dia eu fiz palestra numa indústria de calçados Primavera lá de Palestina. Fui lá, fiz a conscientização sobre cadastro e doação de medula. Para você fazer o cadastro é simples, não precisa de local, qualquer lugar você pode colher. São 4 ml de sangue colhidos da veia do braço para você se cadastrar, e você pode cadastrar em qualquer lugar. Sangue não, só pode em local homologado. Então são 360 funcionários. Ao final da conscientização, eu conversei com a Luciana, que é gerente lá da indústria. Falei, Luciana, é uma campanha de doação de sangue. Eu falei, Major, é um pouco mais complicado. Depende de uma logística. Vamos lá, 40 minutos para reunir o pessoal. 1h30, deslocamento de Palestina para Rio Preto. De 2 a 3 horas até o último doar, para embarcar no ônibus e eles poderem retornar. Vamos colocar 7, 8 horas numa doação de sangue. Eu falei, Luciana, se o ônibus hemocentro encostar aqui no seu estacionamento, eu falei, Major, quase todo mundo vai doar. Então tá simples. O que eu fiz? Um projeto robusto, explicando toda a necessidade, as causas, né? Tanto aqui para Ribeirão Preto. Protocolei esse projeto no gabinete do governador Tarcísio, lá em São Paulo, e protocolamos aqui na DRS 15, tá? Para as pessoas, para eles tomarem conhecimento. Gente, não fui eu só que assinei o projeto. Quem está assinando é o chefe do Hemocentro lá de Ribeirão Preto e o chefe do Hemocentro aqui. Eles estão atestando, ó, gente, a gente está precisando, não estão dando conta. Você sabe, o HB, você pegar uma foto 10 anos antes e uma foto agora, subiu uns 4 prédios. Maravilhoso, mais leito, mais possibilidade de socorro para as pessoas, isso é maravilhoso. Viramos referência em tratamento oncológico, cirurgia cardíaca, só que esqueceram um detalhe. Para tudo isso, existe uma matéria-prima que é indispensável, que é o sangue. Sem o sangue, nada acontece, né? Então a gente precisa urgente. Então, para você ajudar, a gente entende, eu não tinha página até hoje, não tinha página Instagram, não tinha rede social, mas me provaram que é muito importante, tá? Então a gente postou alguns vídeos lá sobre o ônibus. Então se você puder entrar no Instagram, Batalha pela Vida _, tá? Começar a seguir a página. Tem alguns vídeos, tem um botão assim do ônibus. Clica lá que vai aparecer um vídeo com uma oração que a gente fez enviando o projeto para o Tarcísio, tá? Se você puder ir lá, gente, compartilha, comenta, porque se gerar um engajamento nessa postagem, com certeza vai chegar no governador e ele vai poder trazer um afago pra gente, vai. Porque se não acontecer desse ônibus vir, eu vou te falar uma coisa, para você que estou falando aqui agora, ó, vai gerar o caos na saúde em 351 municípios, cerca de 8 a 9 milhões de pessoas. A gente não pode deixar isso acontecer. Então precisa dessas unidades móveis. Sim. Que, ó, você aí, o Major tá pedindo sua ajuda. Sim. Vai lá na página, vamos repetir a página. Batalha pela Vida _. Vai ver uma foto do Major lá. Entra vai lá. ver a foto do Major, o vídeo. Dá pra ver que tem o desenho de uma unidade móvel, né? Isso. Então você entra lá, curte, compartilha. Isso. Vamos fazer isso chegar o mais longe possível. Sim. Pra chegar até o governador para que consiga pelo menos 3 unidades, né? Isso, a gente tá pedindo 2 para Ribeirão Preto, que a área lá são 249 municípios, e pra gente aqui que é 102 municípios. Só lembrando, pessoal, às vezes o pessoal fala em hemocentro do hospital de base, o pessoal tá acostumado, acha que, como vem pacientes de municípios vizinhos, tem prioridade aqui, só que não. O hemocentro, ele é responsável por 39 instituições de saúde, toda a região, são 102 municípios, inclusive Rio Preto. Ele fornece sangue aqui para o Alsta, para Santa Casa, para toda a região, para o Hospital São Pedro aqui de Mirassol. Então, gente, a gente precisa da ajuda de todos. Aquilo que a gente comentou no vídeo lá no início, né? Hoje eu não preciso, graças a Deus. Mas eu não sei se amanhã eu vou me envolver no acidente. Eu tenho que chegar no hospital e tem que ter sangue. Senão, deixa eu falar um negócio emocionante que eu vi outro dia aqui. Diferente da nossa cultura. Chegou um menino boliviano, tá desesperado, chegou todo suado assim e tal. Ele falou, gente, eu quero doar sangue, Peraí, mas o que aconteceu? Gente, a esposa dele foi atropelada. Diferente de nós que teríamos corrido para o hospital, sabe o que ele fez? Ele correu para o Hemocentro. Porque lá no hospital ele falou assim, eu não tenho nada para fazer lá, são os médicos, tá na mão dos médicos. O que eu fiz? Eu vou lá para o Hemocentro. Porque se minha esposa precisar de sangue, eu quero também ajudar.
Então é isso que eu peço para você aí. Pensa nisso. A gente não sabe o dia de amanhã. Lembra, eu ajudei, não imaginaria nunca que poucos anos depois eu ia precisar da ajuda. Então é assim, uma corrente do bem. Hoje você ajuda, amanhã você pode ser ajudado e assim a gente vai seguindo. Vamos falar um outro assunto importante, que é a atualização do cadastro da medula óssea. Isso, muito importante. Gente, é o seguinte, hoje a probabilidade de encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil entre brasileiros. E 1 a 1 milhão entre um brasileiro e alguém fora do nosso país. Como que é? A pessoa vai lá, faz um cadastro como doador, se cadastra como potencial doador de medula óssea, né? E os dados dessa pessoa vai para um sistema. E aí é feita essa amostrinha, quando você se cadastra, são 4 ml de sangue, tá? Esses 4 ml são enviados para o laboratório do Hemocentro. Lá é feito um mapeamento genético, extraído o DNA do possível doador. É colocado um sistema que é comparado com o de pacientes que estão precisando. Quando encontra um paciente compatível, eles entram em contato, tá? Então você tem que manter esses dados atualizados. A gente já conseguiu mudar muita coisa em relação a isso, tá? Eu fiz um projeto de lei lá em 2015, porque a gente teve um fato que me abalou muito, tá? Foi uma adolescente de Mirassol, chamada Christian Damasceno. Fazia parte da campanha, tinha feito vídeos com elas. Eu tô andando na cidade e eu vejo na televisão uma matéria com a Christian, comentando que tinham achado 5 doadores compatíveis e não estavam conseguindo localizar. E aí eu entrei em contato com o Hemocentro na época, não sabia como funcionava. Falei, gente, eu vi que tem 5 doadores, passa para mim, a polícia não vai atrás de ninguém. Mas eu tenho banco de dados de veículo, CNH, e eu consigo o telefone, consigo devolver o telefone para vocês, precisam entrar em contato com esse cadastrado compatível. Eu descobri que na época não funcionava assim. Como que funciona? Essa amostra, né, vai lá para o Redome. Quando é identificada lá no Redome, o Redome é um órgão sigiloso, tá? As informações, quando eles encontram alguém compatível lá, eles entram em contato direto. Quando eles não conseguem, eles mandam para o Hemocentro. Quando chega essa informação aqui, o Hemocentro não sabe para quem vai doar. Então eu comecei a fazer esse trabalho de passar informação para o Hemocentro com os nomes que vinham para cá. Comecei a achar muitos nomes, fiz um projeto de lei, entreguei na época, o saudoso deputado federal, né, na época, Major Olímpio, em 2015, ele apresentou. Essa lei foi sancionada no começo de 2023. Hoje o Redome, lá no Rio de Janeiro, tem acesso a todos os bancos de dados, pode mandar o CPF para a empresa de telefonia devolve os números de telefone cadastrado daquele CPF. E mais do que isso, se não achar o doador, pode achar até parente de terceiro grau. Mas, gente, por que ainda continua sendo importante a atualização de dados? O paciente, além da enfermidade, ele luta contra o tempo. Um dia de diferença pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, você que é cadastrado, não esqueça. Ou você baixa o aplicativo do Redome, tá? Acessa o aplicativo, vai ter um campo lá para atualização. Ou senão você coloca assim, ó, no Google, Redome atualização de cadastro. Vai aparecer um link, clicou naquele link, vai aparecer um formulário, preenche o formulário e enviou, pronto, seus dados estão atualizados. Rapidinho, prático. Rapidinho, muito prático. E pode salvar vidas. E pode salvar muitas vidas. Pode não, salva muitas vidas, né, a gente fez uma campanha um tempo atrás com uma criança lá de Tanabi. Você acredita que o professor dela, em virtude da campanha, tinha o cadastro, não tinha se lembrado em atualizar, ele atualizou, no outro dia ele foi compatível com o paciente. Olha isso. Olha que benção. Que benção, né? Que benção. Major, antes da gente encerrar aqui nossa entrevista, convida de novo as pessoas para serem doador de medula, doador de sangue e deixa o Instagram. Tá bom. Pessoal, vamos lá. O que eu não falei para você é que a gente tem mais de 200 crianças em tratamento oncológico aqui no HCM. Dessas 200 crianças, muitos com diagnóstico recente. O que significa isso? É um momento que o paciente mais precisa de sangue. E se faltar, ele não vai conseguir vencer essa batalha. Gente, não são crianças comuns, tá? Que a gente está acostumado. São crianças diferentes. Porque em virtude do sofrimento e do tratamento, elas amadureceram, mas muito, muito, muito rápido. Valéria, chega umas criancinhas desse tamanho, 5, 6, 7 anos, fala umas coisas pra gente assim, você fala, meu, eu não acredito que essa criança tá falando isso pra mim. Como ela tem essa consciência. Se você não estiver firme, você cai. Vou dar só um exemplo, para o pessoal entender um pouquinho o que eu estou falando. Do exemplo do menininho chamado Gustavo, de apenas 8 anos. Você consegue imaginar uma criança que reflete a personalidade de todas as crianças que estão em tratamento? Podia contar 60 histórias, mas só do Gustavo. Você consegue imaginar uma criança de apenas 8 anos que é furada constantemente? Submetida aos remédios fortíssimos que são os quimioterápicos? Dorme com medo, levanta com medo, na esperança de aparecer um doador compatível? Tem intercorrência médica, é entubado?
Mesmo assim, essa criança de apenas 8 anos pega todo o sofrimento, coloca de lado, olha para a mãe e fala assim: mãe, me perdoa porque eu estou fazendo você sofrer. É difícil. Sabe, pessoal, essas crianças, elas não estão preocupadas com elas. Elas só não querem levar sofrimento para as pessoas que estão ao redor. Então, quando ela vê que a mãe está chorando, que o pai está chorando, eles se sentem culpados. Vou falar um caso de polícia, tá? Vamos lá. E dar mais um exemplo, o pessoal não achar que é um caso pontual. João Pedro, 8 aninhos. Valéria, amava a polícia, amava a polícia. O sonho dele era ser policial. O pessoal se mobilizou, fizemos uma farda para ele, fomos lá, colocamos a farda. O pessoal foi com a viatura, ele entrou da viatura, falou no rádio. Inclusive, mandar um abraço pro Glauber, que ele que foi o responsável por fazer essa ação muito linda. Meu, foi um dia de felicidade na vida do João Pedro. De felicidade. Um mês depois, o João com infecção, tá na UTI, o médico chega pra mãe e fala assim: mãe, o caso é muito, mas muito grave. Aí eu te pergunto, você que tá do outro lado, que tem seu filho aí, que é pai, que é mãe, se encontra numa situação dessa, você consegue não chorar? É possível você não chorar, Valéria? Aí a Aline não suportou e começou a chorar. O João olhou para ela e falou assim: mãe, não chora não, mãe. Mãe, não fica triste não, não chora não, mãe. Ó, mãe, eu tô num lugar maravilhoso, não fica triste não. Fechou o olhinho e foi descansar. Pô, essa criança, até no último segundo da vida dele, ele não estava preocupado com ele. Ele só não queria ir embora, que ele sabia que ia embora. Mas ele queria ir embora, mas queria deixar a mãe dele confortável, sabe? Então, gente, puxa, são essas crianças que estão precisando, a gente não pode deixar faltar. Então, você que está aí, na sua casa, que está com seu filho com saúde, glória a Deus. Mas tem muita mãe, nesse exato momento agora, que está com seus joelhos no chão, orando, pedindo para Deus que não aguenta mais seu filho ficando debilitado, tem intercorrência médica, né? E essas mesmas crianças estão dependendo, às vezes, de um cadastro de medula para serem salvas, para acordar desse drama, desse pesadelo. Gente, que eu comentei aqui, não é fácil, a parte física não é fácil. E você sabe, Valéria, a parte psicológica é pior ainda, porque você vive com um fantasma atrás de você o dia todo. Você vai pegar um exame, você tem que fazer exame rotineiro, quando você vai pegar o exame, gente, você cata assim, ó, o exame, e você começa a abrir os dedos assim, a hora que chega o exame favorável, você fala: meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, né? Então, assim, a gente não quer que aconteça isso com outras pessoas. Então, por isso que essa batalha, por isso que essa minha luta incessante, o dia a dia, final de semana, é porque não dá pra parar, sabe? Não dá pra parar. O Major falou aí só um pouquinho, que nosso tempo é curto, né? Mas Sim. nós vamos trazer esse assunto mais vezes. Então entra lá no Instagram, Batalha pela Vida. Escuta aqui o apelo que o Major fez. Vem no Hemocentro, vem fazer sua doação de sangue, sua doação de medula, né? Sim. Atualize o seu cadastro. Isso. Major, muito obrigado. Conectados está de portas abertas. Nós vamos falar de mais assuntos de doações aí no decorrer desse ano, e o programa, se o senhor precisar, pode contar. Agora nós vamos conferir rapidinho as dicas dos nossos parceiros e eu estou de volta para mostrar para vocês o Hemocentro. Oi, você está usando as canetinhas, já emagreceu bastante, mas vou te sugerir para tomar cuidado se você não está fazendo um acompanhamento com um nutricionista ou um nutrólogo. E se você não está fazendo, a principal coisa, que é o que vai depois travar o teu emagrecimento e talvez pôr em risco tudo que você está agora fazendo e tendo resultado. Não se esqueça de preservar sua massa muscular, tá? Esse é o maior motivo das vezes as pessoas terem rebote depois que voltar a parar de usar as canetinhas, porque enquanto você está fazendo isso, está tudo muito bom. Só que depois a fome volta em 5 semanas de 700 a 800 calorias mais forte do que você tinha antes. E a chance de, em mais ou menos 3 a 4 meses, a pessoa resgatar o peso anterior é muito alta se não tiver essa preservação muscular.
Pensa assim, o teu corpo precisa de nutrientes para gastar gordura. E se você não sabe quais você está perdendo, você não vai saber qual você precisa repor. Então essa é uma super dica para você que às vezes está usando as canetinhas e se sentindo muito bem agora, para ter um acompanhamento para você não se arrepender mais para frente. E essa é uma sugestão da doutora Tânia, que faz um acompanhamento, se você precisar, de boa qualidade, para você poder ter esse melhor resultado que você merece. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima semana com essa dica da doutora Tânia. Existe também uma terapia de reprocessamento generativo fundamental para que a gente possa olhar as questões emocionais e resolvê-las, reprocessá-las, fazer uma faxina emocional na raiz, que é mais conhecida como a TRG. Através de um olhar de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, até a idade que a pessoa se encontra no momento, nós fazemos um reprocessamento para que tudo que está doendo muito hoje não doa nunca mais. Quer conhecer um pouquinho mais a respeito da TRG? Agende a sua sessão presencial em São José do Rio Preto pela Clínica TMO ou online. Você já percebeu que algumas fases da vida pedem coragem para começar e outras pedem sabedoria para deixar ir? Agosto de 2026 traz exatamente esse convite. Na numerologia pitagórica, somamos a energia do ano de 2026, que é 10, ao mês de agosto, que é o número 8. O resultado é 18, que se reduzindo chega ao número 9. E essa sequência tem um significado muito profundo. O número 1 representa a iniciativa e a coragem para agir. O número 8 traz a força da realização, da prosperidade e da responsabilidade pelas próprias escolhas. Quando essas energias se unem, chegamos ao número 9, que simboliza a conclusão de ciclos, o desapego, a compaixão e a sabedoria adquirida pelas experiências da vida. Agosto é um mês para olhar com sinceridade para aquilo que já cumpriu o seu propósito. Pode ser um relacionamento, uma forma de pensar, um projeto, um hábito ou uma crença que já não faz mais sentido. O número 9 nos ensina que encerrar um ciclo não é perder, é abrir espaço para que um novo possa chegar. Quanto mais resistimos ao fim de um ciclo, mais difícil se torna o começo do próximo. Por isso, aproveite esse mês para praticar o perdão, liberar pesos emocionais, concluir o que já está pendente e seguir em frente com mais leveza e consciência. Para você que ainda não me conhece, eu sou Joana Andrade, terapeuta integrativa. E se você quiser entender como a energia deste mês influencia na sua vida e no seu momento atual, é só clicar no link abaixo, me chamar no Instagram, @joandradeterapias ou pelo telefone 17 991 719912. Até o nosso próximo encontro. Agora eu tô aqui com essa dupla incrível.
Uma dupla que vem para alegrar aí as pessoas quando estão num momento bem delicado, né? Ele não é choquito, é showquito. Lendiana, da Índia. Tudo bem? De show, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite. Os boa três, né? madrugada também, uma Isso, boa boa chuva, bom sol. Boa chuva, boa chuva. Ó, aqui hoje vai ficar assim, né? a Tinha gente que, te ter, ajuda. tinha que ter 3, né? 2 pra ela, porque ela tá tagarela. E a tagarela? É bem tagarela mesmo, né? Hoje tá mais um choquito tagarelante. Eu tô mais quieta tagarelante. Depende, tem o dia, né? Vamos contar um pouquinho pro meu público como que funciona esse trabalho de vocês? Nós começamos todo dia aqui, depois a gente vai pra HCM, todo dia não, toda segunda-feira no caso, né? Só que hoje é quarta, gente. Nós estamos num dia atípico. Isso. E nós vamos pro HCM por volta das 8h30, mais ou menos, e a gente encerra aqui no Hemocentro com um cafezinho, fazendo uma baguncinha com as pessoas que estão aqui. Adora bagunçar. Incentivando o pessoal a doar sangue. Sim. O Choquito uma vez bateu foto minha, eu tava doando sangue lá, a gente tava fazendo foto e tudo. Há quanto tempo você participa desse projeto? Eu tô com o Choquito desde 2023. Agora o Choquito é bem velho e descaso. Ele procura. Não é assim também, hein? Você não falou nada do cabelo dele de Justin Bieber, né? Ó, antes da gente falar do seu cabelo, nossa, seu cabelo tá um loiro bem bonito, né? Tomara que não vire tendência esse loiro, né? Já é tendência? Já conseguimos isso. Você entrou na piscina com ele que tá meio verde, meio um loiro verde. verde. Ele tem que matizar, ele não Tá matiza. ficando, eu preciso repaginar, né? Porque Matizar. Conta, como que surgiu esse projeto? Desde quando você faz? Que é um projeto, nós estamos brincando aqui, divertindo, mas é um projeto que leva alegria para as pessoas que estão num momento bem delicado, né? um momento de tensão, né? Um momento que emocionalmente a gente fica abalado. Todo mundo que eu já estive nesse lugar, eu fiquei 5 anos afastado em São Paulo, morei em São Paulo, trabalhei numa grande empresa lá e fiquei afastado, fiz tratamento e eu conheci, no período afastado, eu conheci um grupo de atores palhaços. Então eu pude conhecer e saber como que é o outro lado, né, trabalhar, e o lado que eu tô agora, né, coincidentemente. E me apaixonei tanto que depois que eu passei a fazer parte, a estudar, a pesquisar, andar com aquelas pessoas, não são confiáveis. Eu comecei, acho que eu tirei o foco da dor, né? Você tira o foco. Então esses momentos fazem isso com a gente. A gente esquece um pouquinho daquele sentimento de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E isso ajuda muito. Então o riso, o bom humor, ele faz isso. Ele direciona o nosso foco para outro lugar. Por lugar que faz a gente acreditar, na verdade, né? Então tira a gente de próximo daquilo e leva a gente para outro lugar. Que lugar que leva a tagarela? O melhor lugar do mundo, né? Eu acho que a gente fica mais feliz do que ele, mas é o melhor lugar do mundo. Não tem nem palavras, é tão gostoso, é? E o legal é que o paciente já está fragilizado, mas o acompanhante também, às vezes, está até mais fragilizado, né? Porque o acompanhante, ele não pode expor a emoção dele, né? Não pode mostrar aquela fraqueza, E aí chegam vocês e animam as duas coisas, né? Nossa, e as mães, né? As mãezinhas com os filhos pequenos ali, que são nosso foco também. Outra coisa são os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também muito tenso, uma correria, né? Eles correm e andam ao mesmo tempo, sabe? Você está correndo, você está andando. É muito tenso o dia deles. Aqueles meus palhaços é sorriso no rosto. Eu não sei por que não tem cara de aí eles palhaço. param, querem fazer dancinha, querem dançar. Mostrar a pessoa meia, lá, né? a pessoa lá assim. Vamos deixar um abraço aí e agradecer ao Marcelo Facchini, que colabora com esse projeto, né? Marcelo, um grande abraço, ele sempre está com a gente, já desde 2012, eu acho que apoia o nosso projeto, graças a Deus. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Facchini. E que continue apoiando, né? Isso! Continue apoiando, para a gente continuar o nosso trabalho. Nós temos pedido para ir para o ICA, para ir para o HB, a gente está fazendo, porque o HB nós fizemos, depois a gente parou, que nós focamos aqui no HCM. Agora tem pedido para o ambulatório, para o ICA, a gente vai de vez em quando, mas a gente não consegue toda semana. Então nós precisamos da manutenção do projeto,
e dessa ampliação que eles querem, não sei por que eles querem. Mas pra nós é muito Vamos legal. ajudar a ampliar esse projeto aí. Vamos ajudar a ampliar. Você que está nos assistindo, o Facchini também pode ajudar a ampliar esse projeto. Pode. Você tem Instagram? Tem Então vamos Instagram. deixar o Instagram. Nosso Instagram é Zero, aqui ó. Isso, não tem aqui. como. Zero palha. Dá pra ver aqui? Aê! @zero palha. Muito obrigado, foi um prazer conhecer você. Muito obrigado, acho que agradecemos. Ai, caiu o chapéu. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Abraço triplo. Muito Mas tá abraçando lá também, tá caindo. Seu loiro tá de arrasar, Você tá? viu? É Tá Justin ficando meio Bieber com esverdeado. Gugu, você viu, né? Precisamos Moderno. passar uma tintinha É, aqui. matizar. Eu vou conversar um pouquinho com a Gabriela que é a responsável pela captação aqui do Hemocentro. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, bom dia, tudo bem? Gabriela, eu queria que você falasse como estão os estoques de sangue. No momento, aqui no Hemocentro, nossos estoques da tipagem sanguínea negativa estão baixos, mas lembrando que precisamos de todos os tipos sanguíneos sempre, porque a gente abastece os hospitais da região e a gente está sempre precisando de bolsa de sangue para transfusões sanguíneas aqui. Então, nós estamos com o estoque baixo aqui. Estoque baixo de tipagens negativas, então estamos precisando da ajuda da comunidade para essa doação das tipagens negativas principalmente. Vamos explicar como funciona? Claro, se você está saudável, tem entre 16 e 69 anos, lembrando que menores de 16 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal para fazer a doação e pesa mais que 50 quilos, venha doar sangue. Vocês vão passar pelo nosso totem, vão pegar uma senha, ser chamados para a recepção, lá vocês vão responder algumas perguntas de cadastro, tá bom? Depois vocês vão ser chamados para a triagem, para ver, né, a enfermagem vai fazer essa triagem para ver se vocês estão aptos, se está tudo bem, se vocês não fizeram nenhuma cirurgia, né, porque tem um tempo, se não estão tomando nenhuma medicação, e aí, estando tudo bem, vocês vêm aqui para nossa sala de doação de coleta. Esse tempo demora cerca de meia hora e na coleta são 10 minutos de agulha no braço mesmo, são só 10 minutinhos. A agulha não dói, tá, pessoal? Fica tranquilo, não tem mais aquele furinho no dedo que todo mundo tinha medo, né? Hoje em dia a gente não utiliza porque falam que esse é o que mais dói, mas não temos mais. E aí vocês ficam 10 minutinhos aqui, saindo daqui a gente tem um lanche muito especial para vocês, tá? Cachorro quente, pão, café, suco, chá preparado, muito especial para vocês tomarem e irem embora recuperados. Lembrando que não é em jejum que vocês têm que vir fazer a doação. A gente tem um pré-café da manhã, então vocês venham bem alimentados, não pode comer comida gordurosa no dia anterior e tem que ter dormido uma boa noite de sono. Bebida alcoólica também não. Não, sem bebida alcoólica, por favor, sem fumar pelo menos, tá bom? Pelo menos por 2 horinhas antes da doação de sangue. Mas venham alimentados, hidratados, enquanto vocês esperam, vão tomando água, comendo uma bolachinha, porque a gente tem servido aqui, tá bom? Depois o pessoal vai mostrar pra vocês nosso lanche. E é isso, pessoal, venham doar, é importante, o sangue é insubstituível, nenhuma medicação, ninguém fabrica o sangue, então a gente precisa da doação de vocês, a gente precisa desse voluntariado. Eu quero saber um mito se é mito ou verdade. Pode perguntar. A pessoa, todo mundo fala assim, a pessoa que tem tatuagem não pode doar sangue. É mito ou verdade? Por 6 meses após fazer a tatuagem. Você pode ser doador de sangue, sim, mas depois de 6 meses que você fez a tatuagem. Então não é que você tem uma tatuagem faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que não possa, né? Exatamente. Esse não é o motivo, é só 6 meses. Fala o que não pode. O que não pode. Durante 6 meses. Por exemplo, o Major falou da colonoscopia. Isso. Geralmente, procedimentos e cirurgias que têm anestesia geral por 6 meses não pode ser doador. Agora, se você tomou uma medicação, alguma coisa, você pode estar ligando para tirar dúvida, que a gente tira essa dúvida aqui para vocês. Mas geralmente é isso, são os procedimentos mais longos. Tatuagem, procedimentos de anestesia geral. Agora, se foi anestesia local, são só 3 meses. Então, vocês podem vir. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos falar o horário de funcionamento para doação? Claro, todos os dias, de segunda a segunda, das 7 da manhã às 13 da tarde, a gente está esperando vocês aqui para fazer essa doação. O Hemocentro só atende aqui São José do Rio Preto.
Me explica isso. Não, a gente atende toda a região e nós temos um hemonúcleo em Catanduva. Catanduva e toda a região. E toda a região. A gente atende toda a região. Para fazer doações de sangue é aqui no Hemocentro de São José do Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva. Nós temos essas 2 unidades para doação de sangue. Tá, então você que queira mais informações, tá passando aqui na tela o telefone aqui do Hemocentro, né? Entra, tira a sua dúvida e vem pra cá, porque ela vai repetir o estoque que tá baixo. Estoque de tipagem negativa. Nós estamos com estoque baixo neste momento, negativos. Mas todo tipo sanguíneo é necessário. Gabriela, tem muita gente que vai ao médico só pra conseguir atestado. Quando vem doar sangue, a pessoa ganha um atestado? Ganha um atestado. Segundo a lei da CLT, a cada 6 meses você tem o direito de um atestado para doador. Mas lembrando que não é por isso que você não possa vir doar sangue antes. A cada 3 meses o homem pode vir doar sangue e a cada 4 meses a mulher. Por favor, venham doar. Então você, aquele que vai lá nas unidades só porque quer um atestado, em vez de, sei lá, ocupar o tempo, a vaga de outro, você vem aqui pro Hemocentro doar sangue que você pega seu atestado do mesmo jeito, né? E ainda ajuda alguém. E ainda tá salvando vida, né? Exatamente, até 4 vidas. Agora eu tô vendo assim uma maravilhosa aqui que tá doando sangue. Eu quero saber se é mito ou se é verdade que dói. Vamos lá. A Leila, tudo bem, Leila? Tudo bom. Muito obrigada por querer falar com a gente. Sabe aquele meme que o cara quando vai doar o sangue fala a palavra lá e cai? É isso mesmo? Dói ou não? Não, não dói. Pode Não ficar dói? tranquilos que não dói. Você tem o hábito de vir doar? Sim, sim. 2 vezes ao ano. Gente, vê o exemplo aqui da Leila, ó. Não dói. Não vem essa que desmaia, não, né? Você nunca nem desmaiou, nem passou mal, né? Não. Então você já vem aqui, doa seu sangue, porque ela tá aqui atestando que não dói. Verdade, podem vir. Renato, que é mais um doador aqui que eu encontrei. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo. Renato Charado, meu amigo Renato, que vai falar um oi aqui também antes de encerrar o programa. Sim. Renato, você tava me contando que você é doador lá em Campinas. Lá em Campinas, sou doador na Unicamp de Campinas, regularmente eu faço doação de sangue. E vi no site deles que estava precisando, que o estoque estava baixo, estava passando pela região e resolvi doar hoje também. Que maravilha, você tava passando pela região? Tô passando pela região e vi que o estoque estava baixo, falei, vou doar, porque tá faltando o O positivo, principalmente, ela me falou aqui. Você não tem cara assim de que é muito corajoso, não. Dói ou não dói? Não dói. Não dói. Foi ótimo aqui hoje. Inclusive doeu muito mesmo, porque agora não tem mais a picada no dedo. É um aparelhinho que coloca pra ver a glicemia. Não dói mais nada. Agora tá tranquilo. Tá melhor do que era no passado. Nossa, olha, parabéns pela sua atitude. Eu brinquei que você não é corajoso. Você é muito corajoso, muito consciente. Tá de parabéns, viu? Passando pela região. Convida aí quem tá passando pela região também pra vir doar o sangue. Venham doar, eles estão precisando bastante. O estoque tá baixo, não dói realmente. A picada não tem mais, tá tranquilo. Venham doar, porque eu faço isso regularmente. Sempre que passar, eu vou doar. E vou trazer mais gente pra doar, que eu vi que o negativo tá baixo também. Parabéns pela sua atitude, Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado eu. Tchau, tchau, gente. Antes de encerrar esse programa incrível que salva vidas, eu não podia encerrar esse programa sem esse amigo querido, Renato. Tudo bem? Tudo bem, Valéria. Obrigado pela oportunidade. Ó, a gente sempre se fala pelo WhatsApp, mas fazia tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. Fiquei muito feliz. Você que proporcionou esse encontro com o Major. Você é uma pessoa incrível, que eu sou eternamente grata por tudo que você fez e por tudo que você é como ser humano, né? Obrigado, Valéria. Obrigado pela consideração. Você que está abrindo essa porta, mais uma porta, né, para ajudar as pessoas. Parabéns, que Deus te abençoe. Esse programa é maravilhoso, gente. Vamos seguir, vamos compartilhar, vamos curtir. Parabéns, Valéria. Quero registrar aqui que o Renato faz parte daquele meu momento lá em 2011 que eu contei pra vocês. Renato foi uma das pessoas que mais me ajudou naquele momento, depois, e ainda continua ajudando a família agora através do seu Reinaldo, né? Verdade. Mas é assim, a gente tem que estar sempre servindo as pessoas. Esse é o nosso lema, ajudar o próximo. A corrente do bem. Tô emocionada de estar com você, viu, Renato? Eu que agradeço. Obrigado, Valéria. Convida as pessoas pra vir doar sangue. Pessoal, vem salvar uma vida. Uma não, 4 vidas. Uma doação de sangue salva 4 vidas. É um gesto altruísta que vai fazer a diferença para todo mundo. O Hemocentro é pertinho. Vem pra cá.
Quero que você guarde bem esse rosto, esse nome. Marcelo Renato, policial aposentado, tá aí como suplente, né? Sim, sou suplente do Partido Novo, primeiro suplente. Guarda bem esse nome que vai ser importantíssimo para nós. Quero encerrar esse programa ao lado do meu querido amigo. E você aí de Campinas, Porto Alegre, ajuda aí na sua região, procura um lugar que tá precisando de doação de sangue ou que não tá, porque sangue nunca é demais. Você, meus amigos da Rede TV Amparo também, Campinas, toda essa região aí, a cidade de Amparo também pode fazer a sua doação. Você aqui de Rio Preto e nossa região, vem pra cá fazer a sua parte. Eu vou ficando por aqui, terminando o programa com esse amigo incrível, mas antes... Além de você vir doar o sangue, você corre lá no meu canal no YouTube, faz a sua inscrição, Valéria Novelli Oficial, que é bem importante pra mim também. E eu te encontro no próximo programa. Um beijo e até semana que vem. Um beijo.